no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, né, conforme a sua prosperidade. Vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está falando aqui também da parte de ajuda. Não está falando muito de tesouraria, mas alguém vai ter que cuidar dessa parte também, né? Às vezes a gente não fala aí, ó, olha, você quer ir ao retiro? Procure o Anderson e a Aline. Eles estão lá com todos os controles. Porque se não tiver um controle, como é que é? Vai virar uma bagunça, pô, não é verdade? Então, a gente tenta passar isso para as áreas de baixo, para que elas possam organizar cada ação que ela faz. Mas a parte de cima da igreja, ela tem que se reportar ao Estado. Então, nós temos que enviar relatórios para a Receita Federal, enviar relatórios para quem de direito, para poder o quê? Estarmos sempre expostos diante de César, diante das autoridades do Estado. E, internamente, é o que ele está falando aqui, ó. Vocês estão juntando alguma coisa? Vamos aí fazer o bazar de não sei o quê. Então, vai dando, vai doando, você doa achando que aquilo está sendo cuidado. Você já pensou? Chegou um terninho bom, esse é meu. Chegou uma roupinha melhor, essa daqui é de fulano. Pô, pelo amor de Deus, que bazar é esse? Então, nós temos que ter pessoas ali, zelosas, cuidadosas, né? É lógico, evidente, se tem um negócio bom e você vai pagar o preço que o bazar ia comprar, compra você, pô. Você tem a prioridade de estar organizando. Mas não é tirar dali. É isso que o apóstolo Paulo, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Então, cada um vai dando. Nós estamos vendo a obra aí, meu Deus do céu. Cada um está dando. Tem irmão que está dando 40, mas para ele dar 40 é uma luta. O outro está dando mais, porque para ele também é uma luta dar aquele mais. Então, cada um vai dando conforme a sua prosperidade, tá, amado? Vamos continuar. O sexto, carta de recomendação e a secretaria da igreja. Então, a igreja tem que ter uma área administrativa para tratar dos assuntos. Por exemplo, quando é que eu fui batizado? Tem pessoas que mandam um e-mail, mandam um zap para o pastor e falam assim, pastor, eu queria a data do meu batismo. A igreja que eu fui está me cobrando isso. A igreja tem que ter uma secretaria para poder resolver isso. Então, a gente tem lá arquivos, onde está lá escrito quem batizou, o dia que foi batizado, os irmãos que se batizaram com ele, então, assim sucessivamente. Se você quiser, eu poderia até colocar ali uma ata de batismo, uma coisa muito simples para mim aqui, entrar e mostrar. E você vai ver ali, no dia tal, reuniu a igreja para batizar os irmãos tais, o pastor tal batizou fulano, cicrano, e o outro pastor batizou, deve ter dia aí que o pastor Roberto batiza um, eu batizo o outro, o pastor Fernando batiza o outro. Então, a gente vai escrevendo isso, tudo é uma ata, tá? A ordenação de diáconos, ordenação de pastores, tudo isso está em ata. Então, a gente tem que ter essas atas organizadas, e as atas da igreja. Todo assunto sério que precisa estar registrado, aquele assunto está em ata, tá, amados? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, você vê que é um negócio que não é pequeno, não, é uma coisa muito séria, muito grande, pô. Então, você entra aqui, parece que é só a organização do culto, não é. A igreja também é um organismo, tá? É isso que nós estamos falando, tá? Primeira leitura em classe, Tito, de 1 a 9. Vamos lá em Tito. Tito, de 1 a 9. Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja, aí vem a descrição, tá? O que é um presbítero, tá? Quem pode ser um presbítero? Alguém que seja irrepreensível. Nunca foi repreendido, tá? Ó, marido de uma só mulher. Começa a ficar estreito, né? Começa a ficar estreito. Olha, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, não são acusados de divisão, de contenda, de discórdia, tá, amados? Nem de problemas, né? Não são, nem são insubordinados, se subordinam à liderança, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, nem dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É aqueles que ficam dizendo que o que ele está falando não é verdade, tá, amados? Não é bem assim. Nosso plano de aula, vamos lá agora ver o nosso plano de aula, é o próximo aí, Mariana. Aí, nesta lição estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Então, tudo na igreja busca atender o reino de Deus, tá, amados? Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual, que muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Amém, queridos? Aí, dentro do nosso plano de aula, ponto 2, a apresentação da lição, os objetivos. Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro aspecto que nós vamos abordar é dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, são esses 3 pontos aí que o objetivo da lição tenta atender, tá? A motivação. A igreja é uma instituição divina, criada por Deus e edificada por Cristo para ser testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Então, nós estamos aqui para isso, tá? É uma instituição divina, você pode dizer, eu sou uma instituição divina, fui criado por Deus e edificado por Cristo para ser testemunha. Amém, queridos? Então, nós temos que ser testemunha diante deste mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. Sua origem não é deste mundo, mas sua atuação se encontra exatamente neste mundo. Então, nós não somos daqui. Nós somos do céu, cidadãos do céu, mas nós estamos no mundo. Então, mas a sua atuação se encontra, então nós temos que atuar aqui. Então, tem irmão que fala assim, eu sou muito espiritual, mas tu tem que ser espiritual e também presente nessa terra. Tu está aqui, meu irmão, Deus te deixou aqui, senão tu vai ser levado. Quando você for levado, aí tu vai ser só espiritual. Amém, queridos? Sugestão de método. O que você entende sobre organismo e organização? Será possível haver conciliação entre organismo e organização? O organismo anula a organização? A organização anula o organismo? A lição de hoje tem como propósito correlacionar, do ponto de vista bíblico, o equilíbrio entre organismo e organização na Igreja de Cristo. Aplicação. Organismo e organização não são excludentes em si. Quer dizer, eu não posso ser um organismo e abrir mão da organização, excluir a organização.
nem sou uma organização e abrir mão do organismo, tá? Então, eles não são excludentes em si. Como membros da Igreja de Cristo, devemos ao equilíbrio bíblico de ser uma igreja orgânica e viva, de modo que a sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. O equilíbrio bíblico e a igreja ser vamos dizer assim, uma igreja viva, uma igreja orgânica, quer dizer, ela tem os seus órgãos funcionando perfeitamente. Você sabe que quando um ser humano, o coração começa a dar problema, ele não consegue fazer tudo. Subir uma escada é difícil, caminhar é difícil, né? Fazer as coisas com velocidade é difícil. Ele não consegue. O ônibus chegou, partiu, tem pessoas que correm e ainda pegam, né? Ele olha assim e fala assim, eu vou no outro. Não é verdade? Tem limitação. Então, tudo na vida, os órgãos, quando não funcionam, a vida sofre. Interessante, né? Então, de modo que a sua organização honre a Bíblia. Então, tudo tem que honrar a palavra e a natureza do reino de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, a lição 12. Essa lição, a igreja tem uma natureza organizacional. Primeira parte, nós vamos falar de Tito e as igrejas na ilha de Creta. Segunda parte da lição, nós vamos falar da institucionalidade bíblica na igreja. E a terceira, a questão atual. A primeira parte, Tito e as igrejas da Grécia, nós vamos falar de Tito, depois o pastor de Creta, e vamos falar da ilha de Creta, tá? A segunda parte da lição de hoje, nós vamos falar da institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina, a igreja como instituição e organização dela, tá? E a terceira parte é a questão atual, organismo e organização, a experiência pentecostal. É necessário organizar. Então, é necessário organizar, tá, amados? Então, a introdução, vamos ler aí na revistinha. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Né? É importante a gente entender essas duas partes aí, referentes, né, a organização e organismo. Aqui fala, aqui, por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com uma forma de governo. Vamos dar um exemplo, às vezes eu falo, né, com os irmãos, que a gente tem que ter determinados cuidados, hoje em dia, com o púlpito. Porque o que a gente fala vai para a internet. E se vai para a internet, qualquer um pode ouvir. E se qualquer um pode ouvir, a pessoa pode achar que aquela palavra o agrediu. E joga isso na justiça. A justiça hoje fala assim, tem que pagar uma multa de 1 milhão. É assim que eles falam. Os juízes hoje estão assim, multa de não sei o quê, dá na veneta dele. Se lembra que eles, na época da eleição, eles multaram o PL em 22 milhões? Né? Você lembra disso? Né? O sujeito botou 22 milhões. Por que 22? Você pode pensar o que você quiser. Agora, eles podem fazer o que eles quiserem e nós não podemos pensar nada. Mas se você falar alguma coisa, então o que acontece? A igreja recebe uma ação da justiça. Quem é que vai responder essa ação? É quem falou ou a igreja? É a igreja mesmo. Porque o púlpito é da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado e, principalmente, vigilância com o que falamos, porque você pode agredir o teu líder. Você pode agredir o anjo da igreja. O anjo da igreja ficar exposto. E não só o anjo. Uma multa dessa fecha a igreja, meu irmão. Como é que vai pagar R$1 milhão? E sabe que justiça tu tem que botar, não tem jeito.
Vai ter que vender o imóvel, vai ter que fazer de tudo, vender sprint, não vai dar. Não vai dar. Né? Tem que fazer aí coletas especiais aí, né? Nas igrejas. Não tem como. Então, o que eu estou falando é isso, a gente tem que ter cuidado. Lá no início da igreja, eu falava coisas absurdas, que hoje eu não posso falar. Mas através daquela palavra dura, forte, que eu dava, muitas pessoas foram despertadas. E por causa desse despertamento, foram fechando as torneiras. Porque como é que você vai despertar uma pessoa que está numa determinada religião, se você não falar forte daquela religião, o que eles praticam? E que Deus condena. Então, hoje, para falar isso, meu Deus do céu, você tem que medir muitas palavras. Nós temos que falar com muito cuidado. Então, isso tudo passa pela administração da igreja. Quando o pastor fala com os que estão pregando, não é perseguição, não é... É que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Muitas igrejas aí receberam multas pesadas, ainda estão em processo. Então, a gente tem que ter esses cuidadinhos, tá, amados? Então, vamos lá. Parte 1, Tito. Oi? Isso. Isso. Nós tivemos aqui na igreja, né, já um aviso desse tipo, pastor, me evita. Então, vamos evitar. Né? Fala, filha. Porque para evitar. Porque a pessoa cai endemoniada. Aí a pessoa fala, eu não queria que me expusesse desse jeito. Pô, meu irmão. Então, a gente tem que ter um cuidado hoje tremendo com a palavra. Quando tu enviar Deus está mostrando alguma coisa, é pessoal, entrega no ouvido. Não entrega de púlpito. Para poder fechar, para poder atingir. Fala, filho. Então, a gente tem que ter um cuidado tremendo hoje, tá? Aí a equipe que tira foto, bota no Instagram, isso, aquilo, tem que ter muito cuidado, né? Tem irmão que não quer se expor. Principalmente o visitante. Nós já fazemos parte da igreja, já estamos aqui há mais de 20 anos, alguns até mais de 20, outros até mais de 10. Então, a gente já tem, já estamos ligados à videira há muito tempo. Então, não é qualquer coisa que a gente já conhece a igreja. Então, mas chega um visitante, você vai começar a fotografar o visitante, aí é que é a dificuldade. Nós temos que ter muito cuidado, tá, amados? Então, esses cuidados nós estamos tendo é porque podemos correr risco. Então, nós não estamos aqui para correr risco, nós estamos aqui para testemunhar do Senhor Jesus. Amém? É o papel da igreja. Vamos lá ver em Tito agora. Tito e as igrejas na ilha da Grécia. Vamos ver agora o primeiro tópico aí, Tito. O apóstolo escreveu a Tito, esse apóstolo é o apóstolo Paulo, tá? Estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, passar o inverno ali, né? E não aqui, como as epístolas de Timóteo e de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado, de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, Tito 1:4, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1:2. Tito era grego, Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas
e também uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinado, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Bom, às vezes não aparece no livro de Atos e você pensa que é aquela pessoa, não, ele está lá registrado nas epístolas todas, e nós vamos ver agora exatamente isso que fala sobre Tito. Vamos agora, mais uma aí, Maria, isso. Tito e Timóteo, verdadeiros filhos. Tito 1,4, a Tito, verdadeiro filho. Será que você poderia ter esse títulozinho aí? De verdadeiro filho? Será? Que cada um de nós pode ser chamado de verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,2, Timóteo também é chamado. Olha lá, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Timóteo e Tito, verdadeiros filhos na fé, né? Então, nós temos que nos tornar verdadeiros filhos na fé. Tito era grego. Contudo, Gálatas 2,3, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Que havia na igreja de Jerusalém um grupo que achava que os gentios, ele era grego, os gentios tinham que circuncidar-se. Aqueles que eram chamados de judaizantes, tá? Então, a lei tinha que se cumprir na pessoa que se converteu. Isso é um problema muito sério, né? Então, nós vamos vendo aí os problemas acontecendo. Tito é mencionado 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas e 1 vez em 2 Timóteo. Vamos ver em Gálatas 2, de 1 a 3. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E 2 Timóteo 4, 10, porque Demas, tendo amado o presente século, tem pessoas que amam o mundo. Então, mesmo se convertendo, eles continuam amando o mundo. Tá? Então, aí, me abandonou. Essas pessoas que amam o mundo vão abandonar a fé. Aí, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, nome bonito, hein? Vou botar no filho, próximo filho aí. Foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então, nós vamos vendo aí que eles mandavam os obreiros todos para lá e para cá, né? Tito, um colaborador fiel. Tito 3, 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir comigo até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Paulo estava pedindo. Olha, tem pessoas que são boas companheiras, são pessoas que não dão dificuldade, não trazem dificuldade no relacionamento, né? Tito devia ser esse tipo de pessoa. Paulo queria ir com ele, olha só, né? Pensa no irmão da igreja que você queria ter com você o tempo todo, ali ao lado, né? Que bênção, né? Você vai começar a selecionar, né? Será? Nós temos que ter, né? Então, nós precisamos ser o verdadeiro filho, para a gente poder ter o quê? Essa característica de todos quererem a nossa presença. Amém, queridos? O pastor de Creta, vamos lá ver a segunda parte aí. Deixa eu tirar o óculos, que já está... Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Atos 27, 8, né? Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Parece, né, que não foi nessa ocasião. Vamos ver aí o que é. Vamos continuar aí, vamos ver agora o item 3. Em 67 a.C.,
Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, era consequência, que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Olha só, que coisa terrível era se congregar na igreja de Creta, né? Não tinha governo, não tinha liderança, e tinha uma turma das Arábias, né? Tem igreja que não é mole não, é turma das Arábias, né? Vamos ver aí, colocar em ordem a bagunça que se encontrava a igreja em Creta. Vamos ler toda a carta de Tito, né? Abra sua Bíblia aí, Tito 1. Nós já lemos aí esse primeiro pedaço e vamos começar daí diante, tá? Do versículo 10 em diante. Capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, está falando aqui, ó, tem judeus aí que não são mole, não. O pessoal que se converteu, diz que se converteu e eram judeus da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Que coisa, né? Que dificuldade pastorear uma igreja dessa, né? Fazer essa turma não mais falar. Não pode falar na igreja. Meu Deus do céu, que coisa terrível, olha só. Olha, é preciso fazer porque andam pervertendo casas inteiras. Então, o que esse cara, o que essa turma falava, trazia a perversão em casas, em famílias, né? As famílias ficavam, né? Olha só o que ele vem falando. Ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles, seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Era uma igreja muito difícil de você fazer ela trabalhar, porque eles originariamente eram preguiçosos. Eles tinham isso na sua... Você não sabe como é que é? Vai à Bahia, tenta comprar alguma coisa de meio-dia até as 3 da tarde. Não tem nada aberto, está todo mundo baiano, está tudo dormindo. É o horário dele, a cultura dele. E se você botar um culto nesse horário, não vai ter ninguém. Os baianos estão tudo dormindo. Eu não sei, isso aí eu não sei. Então, tem lugares aí que fecha ao meio-dia e só abre às 3 da tarde. Então, nesse local, você não vai ver, não tem comércio, não tem nada. Então, ele aí vem, olha só. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Muitos crentes dizem que são de Deus, mas a obra é outra coisa. Fazem outras coisas diferentes, né? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, olha aí, ó, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Quantas pessoas você vê ser crente igual aquela dali, ser crente igual aquele ali? Meu irmão, isso aí é a palavra sendo difamada, né? Quanto aos moços, você vê que Paulo vem fatiando, né? Falando aí de várias classes de pessoas, aí, ó. A classe dos velhos, classe das irmãs casadas, e aqui, ó. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. Hoje em dia os púlpitos estão falando palavrão, meu irmão. Hoje tem um monte de pastores falando palavrão no púlpito. Né? Irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Nós temos que fechar a boca do diabo, meu irmão. O diabo não pode falar mais nada a nosso respeito. Nós temos que ser irrepreensíveis, nós temos que buscar isso. A Bíblia diz lá, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santo, porque eu sou santo. Então, nós temos que buscar isso. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meu Deus do céu, nós não podemos ter ovelha que despreza o seu pastor. O pastor está ficando velho, o pastor está ficando velho, o pastor está biruta, o pastor está isso, está aquilo. Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer na tua vida não, meu irmão. Então nós temos que ter, olha lá o que ele diz agora, a obediência às autoridades, salvação pela graça, leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Aí, vai discutir, meu irmão. O testemunho de Jeová chegou na tua porta, vai discutir com ele, Júlio? Não discute com ele, não. É coisa, tu vai perder tempo, tu vai jogar pérolas aos porcos, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso. Quer ouvir? Tá aí, o endereço é esse, vai lá na igreja, né? Não vai discutir. Ele diz assim, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali,
encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo era um cara preocupado com as pessoas que faziam a obra de Deus, né? Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Graça seja a todos vós. Que bênção, né? Que carta pesada, que carta dura para o líder daquela igreja. Tem que botar em ordem essa bagunça, não é mole não, meu irmão. A gente precisa somente da doutrina, da palavra. Se você começar a colocar a palavra, meu irmão, a igreja vai entrando no eixo, né? A palavra, ela traz o que? Libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquela igreja precisava de libertação, precisava de ser curada em toda a sua existência. Ordem na igreja na ilha de Creta. A carta de Paulo a Tito é breve. Vamos lá, Mariana, bota lá que é grande esse texto. Aí. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se um líder da igreja. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva e encontrará princípios para estruturar as igrejas contemporâneas. Paulo exige ordem na igreja e um viver correto em uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Isso era o retrato da ilha de Creta, era essa, né? Era esse retrato. Os cristãos devem ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo, a igreja. Precisamos obedecer a esta mensagem em nossos dias, quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade. Embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Amém, querido? Como é importante essa aula de hoje, né? Oh, Jesus. O resumo do item 1. O apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Amém, queridos? Oh, aleluia. Vamos ver aí. Segunda parte, institucionalidade bíblica na igreja. Deixa eu ver aqui. Oi? É muito difícil. Pode. Eu não sei como é que ficaria a parte ligada ao Estado. Se vai ser proibida, essa parte você vai ter que omitir. Como é que vai ser? Eu não sei. Vamos ser só espirituais? Vamos ter que ir para dentro dos esgotos? Como viveu. Tem igrejas aí que a história é a igreja de Roma, diz que viviam escondidos. Aí na Rússia também viviam escondidos. Tem até uma história, né? O sujeito contrabandeava a Bíblia, né? Para a igreja na Rússia. E ele vinha com o carro dele lotado de Bíblia. Lotado de Bíblia. E os caras pararam ele. E ele não podia estar naquela hora. Aquela hora era a hora de recolher. Ele estava na estrada. Já tinha o toque de recolher, né? Aí os guardas pararam e ele falou assim, ó. Olha só o que ele falou para o guarda, né? Eu estou indo para a casa do meu irmão mais velho. Estou indo para a casa do meu pai, porque meu irmão mais velho morreu e nós vamos fazer lá, vamos nos reunir. Meu Deus do céu, o sujeito liberou ele. E ele foi para a casa do pai, a igreja. Foi para a igreja, né? O irmão dele mais velho morreu, Jesus. Morreu, e aí ele não estava mentindo nada. O guarda é que não entendeu nada, né?
Então, a gente começa a ver que a gente vai ter que usar de artifícios, só o Espírito Santo vai dizer, né? Tem outra história também, que o sujeito estava com as Bíblias todas dentro do carro, ele estava transportando Bíblia lá para num país que é proibido. E ele orou ao Senhor, a blitz lá, ele falou: Jesus, transforma essas Bíblias em tomate, que eles olhem e só vejam tomate. Aí os guardas pararam, abre a mala. Ele, Senhor, aí ele, vai rápido, que esses tomates vão tudo apodrecer. Vai tudo estragar. Ele falou: oh, Senhor Jesus, né? Pô, mas você vai lá na história de Ló, o que os anjos fizeram? Cegou todo mundo lá de fora. Não deixaram ele cego, mas foi só para aquele momento, né? A Bíblia fala isso, então nós precisamos pedir a Deus. Se pedir bem, meu irmão, você recebe. Se pedir mal, não recebe. Então, ele pediu para que as Bíblias se transformassem em tomates. Então, eles viram o tomate. As Bíblias estavam lá, mas eles viram o tomate. Deus só mudou a visão dos caras, né? Deus não botou tomate no carro dele, mas deu a visão de tomate, tá? Vamos ver aí a instrução paulina, né? Deixa eu tirar o óculos aqui. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, lá em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, a gente precisa entender isso, e nós vamos ver aqui agora, olha só, vamos lá na revista aí, ó. Organização eclesiástica, vamos lá. Pode avançar mais um, Mariana, mais umzinho só, isso. Tito 1:5, estabelecer presbítero. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme te prescrevi. Agora vamos à próxima, a organização eclesiástica. Instrui líderes durante a sua carreira apostólica. Atos 14:23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos ver o próximo. Muitas vezes o descuido e o relaxamento eclesiástico têm como causa a cultura local. Tito 1:12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos. Então, a gente tinha que parar de mentir. Era a cultura da área lá. O sujeito fala: para onde eu vou? Para Copacabana. Tu vai para lá. Lá tu vai para Campo Grande. Olha só. Então, eu me lembro daquela história que eu já contei várias vezes, aqui. Eu estava lá em Sacra Família e Deus me deu a única visão que eu tenho na vida. E quando chegou perto daqueles homens, eles falaram para a gente: olha, eu cheguei ali em Japeri, pedi para onde era a Dutra. A Dutra era para lá, ficava, sei lá, 8 quilômetros dali. Eles mandaram eles subir a serra. Então, eles subiram a serra de Miguel Pereira, que é uma serra longa, depois entraram em sentido de Vassouras, para chegar onde eu estava. Então, você começa a ver, tem pessoas que são mentirosas. A Dutra, para lá. Pô, era ali, meu irmão, pertinho. Iam lá, pegavam uma carona, estava em São Paulo. Mas também, se eles fossem para a Dutra, eu não teria esse testemunho. Não é verdade? Deus também tem os seus propósitos. Então, olha lá, feras terríveis. Meu Deus do céu, pessoas difíceis, né? Pessoas que são, parece que tu enjaulou eles. Parece que Jesus, quando veio para libertar, parece que está enjaulando ele. Quer dizer que eu vou parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de me drogar, vou ter que... Pelo amor de Deus, calma, rapaz, calma.
O Espírito Santo vai fazer essa obra na tua vida, amansar esse leão aí. É assim, tem pessoas que... Eu não vou na tua igreja, porque se eu for lá, eu vou ter que largar isso tudo. Pessoas, feras terríveis. Ventre preguiçosos. Vamos fazer aí um trabalho de evangelização? Esse horário, pastor. Nesse dia, pastor. Eu me lembro de uma vez que nós fomos fazer o trabalho lá na DataPrev e os irmãos todos que estavam indo da DataPrev no trabalho foram deixando de ir. E o Florencio o Florencio falava, pastor, já acabou, pastor, tempo aqui. Deus não falou nada comigo. Aí eu falei com Deus, né? Senhor, se forem 8, se forem 8 pessoas, já era um milagre extraordinário, né? Se forem 8 pessoas na reunião dessa sexta-feira, é para continuar o trabalho. Mas se não for, é para a gente encerrar o trabalho. Aí Deus levou 13. Só estava indo uma pessoa. Começava o culto, meia hora de culto, não tinha ninguém, só eu e ele. Só eu, Florencio na viola, a gente louvando. Daqui a pouco entrava uma pessoa. Aquela pessoa era batizada no Espírito Santo, ou se era ímpia, aceitava Jesus. Era assim, era poder de Deus. Aí vieram 13 irmãos lá naquele dia, encheu a igreja. Até minha secretária foi, filha de pastor. Aí começamos a cantar, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que... Aí, meu irmão, o Espírito Santo veio descendo sobre ela, era clarinha, branquinha, ela foi ficando, parecia um pimentão vermelho. E ela começou a falar em mistério. Aí disse, fui eu, todos os questionamentos, fui eu que estabeleci esse dia, esta hora e o meu servo. Meu irmão, tem pessoas que ficam, sábado, 2 horas da tarde, sábado, 3 horas da tarde, oh meu Deus, domingo de manhã, pelo amor de Deus, ventre preguiçoso. É o ventre preguiçoso, não é isso aí? Então, tu imagina, Tito ter que botar ordem nisso aí, não é mole não, meu irmão. Fazer uma pessoa que está acostumada com o ritmo de vida, mudar o ritmo dela, não é fácil. Quando nós começamos a botar na igreja aqui, a escola bíblica como se fosse uma obrigação, obrigatório, o que aconteceu? Foi uma ladainha para todo que é lado. Foi uma dificuldade muito grande, mas o povo foi o quê? Foi se ajustando. E depois que você cria a rotina, meu irmão, você acorda normalmente domingo de manhã. É uma rotina na tua vida vir à casa do Senhor domingo de manhã, para poder estudar a palavra de Deus. O ventre preguiçoso deixa de existir na tua vida. Você fica disponível para Deus. Então é uma luta muito grande, né? O que Tito teve lá naquela igreja em Creta, né? Sempre mentirosos, sempre feras terríveis, sempre ventre preguiçoso. Olha aí, ó. Definição antropológica da palavra cultura. Muitas pessoas dizem, a cultura desse povo, cultura desse povo. Olha só, na antropologia, a cultura refere-se ao conjunto de conhecimentos, valores, crenças, comportamentos, costumes e práticas que são aprendidos e transmitidos de geração em geração dentro de um grupo social. É uma forma de vida social que se manifesta em diferentes formas e que é essencial para a organização e interação humana. Isso é cultura. Então, cultura vem da palavra culto. Você começa a cultuar a tradição, começa a cultuar as entidades, começa a cultuar a religião, comportamentos, olha aí, práticas aprendidas de quem? Dos antepassados. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, em Cristo as coisas antigas ficaram para trás. Isso é uma nova criatura. Tem que começar a largar. Você estava acostumado a andar na procissão? Larga a procissão. Você estava acostumado a ir para as encruzilhadas de madrugada? Ir para a porta do cemitério de madrugada? Vai parar com isso. Você vai começar a mudar. As coisas antigas ficaram para trás. Isso é cultura tua antiga. Agora,
Segundo aos Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, queridos? A tradição e a cultura recebidas de nossos pais não conseguiram nos aproximar do Deus vivo. 1 Pedro 1, 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, aí, ó, que recebemos da nossa herança, o que nos ensinaram, olha aí, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, queridos? Nós não podemos botar a tradição que recebemos um dia de nossos pais à frente da nossa fé em Deus. Amém, queridos? Aleluia. A igreja como instituição, vamos ler na revista? Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Vamos ver aí, a nossa vida espiritual foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, tem alguma coisa sagrada na tua vida, é o teu corpo. Amém? Porque muitas pessoas botam, né? Ah, essa fitinha é sagrada, esse crucifixo é sagrado, começa a botar sagrado em muitas, mas a Bíblia diz que só é sagrado é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuida bem do sagrado, né? Cuida bem daquilo que Deus estabeleceu como sagrado. 1 Coríntios 6, 19, olha lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então a Bíblia diz que o teu corpo não é mais teu, é do Espírito Santo, ele comprou. Então olha que coisa forte, né? E o que nós vemos por aí é coisa completamente diferente. A pessoa, o corpo é meu, vou tatuar, vou fazer, vou acontecer, vou botar isso, vou botar aquilo. O cara parece até um bicho, né? Que dura o calho em tudo quanto é lugar. Oh, meu Deus do céu, vai botando, né? Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a nossa vida, o edifício que Deus diz que nós somos, é dedicado a Ele, tem que ser dedicado a Ele. Nós não podemos dedicar a outro. Vamos ver agora a organização, item 3. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local, horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente.
foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Lembre-se, essa revista é escrita pela Assembleia de Deus, tá? Então, essa convenção aí é a convenção da Assembleia de Deus, né? As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas, né? Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Vamos olhar esses versículos aí, né? Havia local, horário e ordem no culto a Deus. Vai mais à frente, Mariana, só um pouquinho. Isso. 1 aos Coríntios 14, 26 e 40. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, é o louvor, tá? Outro, doutrina, né? Traz a palavra. Este traz revelação, se houver manifestação do Espírito Santo. Aquele, outra língua. E ainda outra, interpretação, se houver interpretação. Seja tudo feito para edificação. Não pode haver competição, né? Uma vez eu ministrei na igreja um curso sobre profeta, né? E, em umas reuniões daquelas igrejas bastante complicadas, o profeta se levanta e diz, assim fala o Senhor. Aí ele acaba de profetizar, levanta o outro. Até aqui não falou o Senhor. Agora sim fala o Senhor. Briga de profeta. Então, meu irmão, uma loucura a igreja, né? Você imagina como isso pode afetar o rebanho, né? Tu sai daquela reunião doido. Por que falou? Quem é que é o Senhor? Né? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e outro interpretação, seja tudo feito para edificação, tudo porém seja feito com decência e ordem. Então é isso, né? Deus quer ordem na igreja, Deus quer decência, nada indecente na igreja. Havia reunião do presbitério para tratar de assuntos doutrinários, Atos 15, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Aí, ó. Então a questão qual era ali? Era uma questão difícil, né? Porque estavam querendo que o apóstolo Paulo, que pregava a liberdade em Cristo, colocasse barreiras para ele, né? Então ali foi tratado isso de uma forma, né? As igrejas dispõem de serviço social. Você lê em casa, né? O capítulo 8 e o 9 de 2 aos Coríntios, se você tiver oportunidade. Você vai ver isso aí, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 aos Coríntios, tá? Nós não temos tempo para isso. Havia também comissão de ética para tratar de assunto de comportamento inadequado. 1 aos Coríntios, capítulo 5, de 2 a 5. E contudo andais ensoberbecidos, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Estava falando aqui, o apóstolo Paulo, de uma pessoa que possuía a mulher do seu pai. Era sua madrasta, né? Então ele tinha um relacionamento com a madrasta. E com certeza o pai não sabia, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Resumo do item 2, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Tá? Vamos ver a parte 3 agora, a questão atual, organismo e organização. A experiência pentecostal é necessário organizar. Vamos ler na revista esse item 3. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que
alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, o que é uma organização? Você precisa ter uma liderança do louvor, você precisa ter uma liderança do diaconato, você precisa ter organizações para o culto acontecer. Então, para que as coisas aconteçam naturalmente, né? A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as duas autoridades civis constituídas. Responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Vamos ver aí, Romanos 13, de 1 a 7. Devemos respeitar as autoridades civis, tá, amados? Quem são as autoridades civis? Secretaria do Meio Ambiente, barulho. Polícia, vão estacionar os carros aí, se a polícia chegar e começar a multar, a gente tem que organizar, né? Se houver uma perseguição, qualquer coisa, né, a gente tem que colocar a ordem na casa. Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu vou pagar o imposto de renda, porque senão posso ser preso. Não pode pagar, o objetivo não é esse. Eu vou pagar o meu imposto de renda, porque eu creio que o governo vai fazer um bom uso dele. Agora, se estão fazendo mau uso, isso não é um problema nosso. O nosso problema é obedecer, tá, amados? Então, vamos lá. Por esse motivo, também pagais tributos, né? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém, queridos? Então, chegou uma autoridade aqui, honra a autoridade. Mas eu não vou dar o púlpito para ela, porque o púlpito é para pregar a palavra. Entende a diferença? Então, nós temos que... acabou de chegar aí o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, por gentileza, um diácono aí conduz ele aqui até a frente, pode sentar aqui. Agora, oportunidade não tem. O prefeito quer falar, vai falar na prefeitura, vai falar na Alerj, né? E aí vai por aí, né? Então, vamos lá. E também devemos respeitar as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. Olha aí o que fala. Obedecer aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha, então, se você não quer obedecer, não quer honrar, não quer ser submisso, isso vai ter problema. O ensino de Jesus, Mateus 22, 21, então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 3.2, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacional, ou antidenominacionista,
nome grande. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Olínices, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, meu irmão, durante o período, primeiro século da igreja, a igreja ganhou 50% da Ásia Menor. 50% da Ásia Menor. O Brasil tem 26% de crente. Você imagina, é o dobro de crente do Brasil, se fosse em proporções, né? 50% da Ásia Central, da Ásia agora, Menor, ela foi ganha pelo ministério de Paulo. Que coisa tremenda, né? Como é que pode, né? A igreja primitiva adotou um programa de funcionamento que ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, de 1 a 7. Olha que maneira eficaz que a igreja encontrou para resolver o problema de reunião dos crentes, né? Da vida da igreja. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, olha, começou. Primeiro discurso, 3.000. Segundo discurso, 5.000. Meu irmão, aquela igreja é uma loucura, tu imagina? Imagina entrar 3.000 pessoas aqui, primeiro que não dá. Daqui a alguns dias vem mais 5.000. Meu Deus, você vai botar essa turma onde? E aí começa a confusão, olha aí. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, tinha lá o armazém da igreja, as viúvas helenistas, quer dizer, do povo grego, né, não tinha recebido a cesta básica. A cesta básica estava só indo para as hebreias, vamos dizer assim, tá? Só indo para os judeus. E aí diz assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então é uma organização, ele está se organizando. Porque se ele larga a palavra, o rebanho vai sentir falta do alimento espiritual. Tá? O alimento espiritual é importante para a nossa vida espiritual. Mas, irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui você vê uma pequena organização na igreja, uma coisa simples, que está, até hoje, essa organização funciona. É o corpo diaconal da igreja. Que coisa linda, né? Vamos aí. E terceiro ponto. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução
para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Amém, queridos? Então, aí já está falando das Assembleias de Deus, não tem nada aí. O resumo do item 3. O resumo do item 3, o organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. Vamos ver a conclusão? É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém, queridos? Então é impossível você tratar disso tudo sem organização, sem organizar a igreja. Então, graças a Deus, a igreja é organizada, a igreja tem sua estrutura, tem seu estatuto, seu regimento interno. Fala, filho. É isso mesmo. Ele manda Pedro lançar lá, pegar o peixe, e na boca do peixe tinha um estáter, né? Então, aí nós vemos ele, mas assim pagar assim é fácil, né? Ali pega um peixe ali, mas Deus é bom. É verdade. A gente, você está passando um aperto para pagar o imposto, para pagar o que for, bota o joelho no chão, meu irmão. Bota o joelho no chão. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, uma missionária, ela estava pregando, e ela estava falando a respeito de uma viagem que ela tinha que fazer, e ela não tinha dinheiro para fazer aquela viagem, era uma viagem para outra nação, e ela começou a orar a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho de onde tirar. Ela orou assim, como tomate, você lembra do tomate? Faz aparecer na minha conta corrente o recurso. Ela orou assim, meu irmão. E continuou pregando, continuou fazendo a obra e a viagem se aproximando. Aí, uma colega, um chefe dela, falou assim, ligou para ela e falou: poxa, teu contra-cheque veio recheado. Ela falou: veio recheado? O que houve? Ele falou: não sei, tem um código aqui e um valor. Era o valor que ela estava precisando. Aí ela foi lá no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura lá, do estado, e que código é esse? As pessoas foram em tudo que é código, não tinha código, é um código do céu. Entrou lá na conta dela aquele valor. Ela falou: bom, já que eu já fui lá, ninguém sabe o que é isso, ninguém diz que código é esse, né? Foi Deus que botou. Então, ela pegou, comprou a viagem, foi embora. Ainda voltou, ela disse que ajudou o irmão, fez a obra na casa dela, cozinha, deve ter sido um dinheiro bom, né? Para fazer isso tudo, meu irmão. Que coisa, né? Pede bem, meu irmão, não pede mal, não. Vou pedir para entrar a conta da igreja, Senhor. Gente, ajuda aí, Senhor. Faz um milagre. Ô, Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos?